Olá, queridos alunos! Bom, hoje a gente vai só relembrar as regras de sinais das operações com números inteiros. Lembrando que números inteiros em inglês não são os whole numbers, são os integers. E aqui a gente não vai explicar nada do porquê, tudo isso foi visto em sala de aula. Então, aqui é só para a gente lembrar mesmo quais são as regrinhas. Então, começando aqui pela adição de números inteiros. Quando eu tenho mais 3 com mais 5, é a mesma coisa que eu somar 3 mais 5, como se não houvesse o sinal, porque mais 3 e 3 é a mesma coisa. Eu não falo que eu tenho mais 3 lápis, eu falo que eu tenho 3 lápis. Então, mais 3 somado com mais 5 é a mesma coisa que 3 mais 5, que vai dar 8. 8 ou mais 8, tanto faz isso na nossa resposta. Agora, como eu vou somar? Mais 3 somado com menos 5. Lembra que quando eu tenho dois sinais diferentes, um positivo e um negativo, eu não vou somar. Eu vou subtrair esses números. Então, 5 menos 3 vai dar 2. E o sinal é mais 2 ou é menos 2? O sinal sempre vai ser do número maior quando eu ignoro esse sinal. Então, que número é maior? O mais 3 ou... Desculpa, que número é maior? O 3 ou o 5? Ignorando o sinal, o 5 é o maior. Como o sinal dele é negativo, minha resposta vai ser um número negativo. Terceiro exemplo, mesma coisa. Os sinais não são diferentes? Quando eu tenho dois sinais diferentes, eu não vou somar 3 mais 5. Eu vou subtrair o 3 e o 5. 5 menos 3 novamente dá 2. Opa! Dá 2. Mesma regra. O maior é o sinal que manda. Se eu ignorar o sinal, quem é maior? O número 3 ou o número 5? O número 5 é maior, o sinal dele é positivo. Então, aqui minha resposta, mais 2. E o último, quando eu somo dois números que têm o mesmo sinal, menos e menos, eu somo realmente. 3 mais 5 é 8. Mas como os dois são negativos, a minha resposta é negativa. Isso fica bem fácil, vê se eu pensar em dívidas. Eu devo R$3 para um amigo. Eu devo R$5 para outro amigo. Então, no total, eu devo R$8. Eu ganhei R$3 do meu pai, ganhei R$5 da minha mãe. No total, eu tenho R$8. Eu tenho R$3. Mas eu tenho uma dívida com um amigo de R$5. Se eu tenho R$3 para pagar essa dívida de 5, eu vou continuar devendo R$2 para ele. Eu pago uma parte e devo R$2. E se eu tenho uma dívida de 3, mas minha mãe me deu R$5 para eu pagar, eu pago a minha dívida e eu continuo com R$2. Então, eu posso pensar dessa forma em dinheiro ou eu posso pensar da regrinha básica. Quando eu tenho sinais iguais, positivo com positivo e negativo com negativo, eu vou somar os valores. Então, nesse caso, eu somei 3 mais 5, que deu 8, tanto aqui quanto aqui. O sinal é o que manda. Se eu estou somando dois positivos, positivo. Se eu estou somando dois negativos, negativo. Agora, quando eu tenho uma adição de dois sinais diferentes, eu não vou somar esses números. Nesse caso, eu vou subtrair. Subtrair 5 menos 3, isso vai dar 2, tanto aqui quanto aqui, são sinais diferentes. E a resposta, sempre o sinal do maior. Ignorando o sinal, se eu pensar em 3 mais 5, o maior é o 5, sinal negativo, sinal positivo. Subtração, só para lembrar, não estou explicando o motivo, regra básica, a gente não faz subtração, a gente faz o quê? Transforma isso em uma adição. Eu tenho 10. Subtrair 12 positivo é a mesma coisa que eu somar menos 12. Subtrair 12 é a mesma coisa que eu somar menos 12. Então, sempre que eu tiver uma subtração, eu vou fazer essa alteração de sinal. E aí, eu uso a mesma regra que a gente viu na adição. Eu agora estou somando dois números com sinais contrários, um positivo com um negativo. Quando eu somo dois números sinais contrários, eu não somo, eu subtraio. 12 menos 10, 2. O sinal do maior é o que manda. No caso, quem é maior, 10 ou 12? O 12, como ele é negativo, menos 2.
Segundo exemplo, mesma coisa. Não faço subtração. Eu vou transformar isso numa adição. Só que para eu transformar em adição, eu vou trocar esse sinal aqui da frente também. Agora eu tenho dois sinais iguais. Somando dois positivos, 10 mais 12, 22, positivo. Terceiro exemplo, não faço subtração. Transformo numa adição, mas aí eu inverto o sinal do segundo. Continuo somando dois números de sinais iguais, então eu vou realmente somar 10 com 12. E continua sendo negativo. Transformo em adição, inverto o sinal do próximo número, nunca o da frente. Sempre o sinal do próximo número. Agora eu estou somando dois números de sinais contrários, faço a subtração que vai dar 2. O sinal do maior é o que manda. O 12 é o maior, positivo. Adição e subtração. Então, quando eu tenho uma expressão com adição e subtração tudo junto, como é que eu faço isso? O método que eu considero mais fácil, somar negativos e somar positivos. Quem são meus negativos? Menos 2, menos 3 e menos 10. Quando eu somo sinais iguais, lembra que a gente realmente soma esses números. Então, quanto que dá menos 2 com menos 3 com menos 10? 2 mais 3 dá 5, 5 mais 10, 15. Só que como todos são negativos, fica negativo. Agora eu vou somar os positivos. Quem são os positivos? Mais 5, mais 7, mais 4. Eu sei que quando eu somo positivos, eu realmente faço a soma e a resposta é um número positivo. 5 mais 7 é 12. 12 mais 4, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? E agora, eu tenho dois números com sinais contrários. Eu tenho um positivo e um negativo. Quando eu tenho positivo e negativo, eu não faço a adição, eu faço a subtração. 16 menos 15, 1. O sinal do maior é o que manda. Quem é maior, 15 ou 16? 16 que é positivo. Mesma coisa no exemplo de baixo. Somando os positivos, quem são os positivos? O 15, o 10 e o 5. 15 mais 10, 25. 25 mais 5, eu tenho mais 30. Somando os negativos, quem são meus números negativos? O 25 e o 30. Quando eu somo negativos, eu sei que dá negativo e é só somar. 25 com mais 30, 55. Agora eu tenho um número positivo e um negativo, eu não somo, agora eu vou fazer a subtração. 55 menos 30 vai dar 25. E o sinal do maior é o que manda. Quem é maior, 55 ou 30? 55 é o maior, então a minha resposta é o número negativo. Multiplicação. Aqui eu coloquei 4 formas diferentes que eu posso escrever a multiplicação. Com o xizinho, com pontinhos, ou quando eu não coloco nada também entre os dois parênteses, eu estou fazendo uma multiplicação. Os números continuam a mesma coisa. 3 vezes 4 a gente sabe que é 12. Então, todos esses eu sei que vai dar 12. O que a gente está tentando lembrar aqui? Regras de sinal. Quando eu tenho mais 3 vezes mais 4, a mesma coisa que 3 vezes 4, que é um número positivo. Agora, quando eu tenho mais 3 vezes menos 4, eu estou fazendo 3 grupinhos de 4 negativo. Então, isso vai dar negativo. Ordem dos fatores não altera o resultado. Negativo com positivo também dá negativo. E menos 3 com menos 4 vai dar positivo. Lembrando que essa explicação foi feita em sala. Ela não tem como a gente fazer um exemplo da vida real de multiplicação de dois números negativos. Por isso, a gente usou padrões para conseguir chegar nessa regra. Então, qual que é a regra? 2 positivos, resposta é positivo. Positivo com negativo, ou negativo com positivo, sinais diferentes, negativo. E negativo com negativo, sinais iguais, positivo. Divisão, exatamente a mesma regra. Dos números, 8 dividido por 4, 2. Então, eu sei que tudo aqui vai dar 2. Regra de sinal. Quando eu tenho dois números positivos, minha divisão vai dar um número positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com negativo é negativo. E negativo com negativo,
positivo. Então, praticamente não, exatamente a mesma regra da multiplicação. Quando eu tenho dois sinais iguais, positivo. Quando eu tenho dois sinais diferentes, negativo. Resumindo, adição e subtração. A gente não faz a subtração, a gente transforma numa adição, alterando o sinal do segundo número. Qual é a regra? Quando eu somo dois números positivos, eu faço a soma desses números e minha resposta vai ser um número positivo. Quando eu tenho dois números negativos, eu faço a soma desses números e a minha resposta vai ser um número negativo. Quando eu tenho um positivo e um negativo, ou um negativo e positivo, porque a ordem não altera, eu não vou fazer a soma, eu vou fazer a subtração. E minha resposta vai ser o quê? Depende do maior, então pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, aqui o sinal depende do maior. Regra de multiplicação e divisão, exatamente a mesma. Se eu estou multiplicando dois números positivos, isso vai dar positivo. Dois números negativos, isso vai dar positivo. E um positivo com um negativo, que é a mesma coisa quando eu faço um negativo com um positivo, isso vai dar negativo. Ou pensando de uma outra forma, quando eu tenho sinais iguais, positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, isso vai dar negativo. Espero que esse resumo tenha ajudado a lembrar dessas regrinhas. Lembrando que o motivo de tudo isso não dá tempo de explicar nesse vídeo. Meus alunos me procurem em sala que a gente pode relembrar todas as explicações do porquê de negativo com negativo dá positivo, por que a gente soma, por que a gente subtrai. Então, bons estudos!